está no ar pela TV Votorantim, no programa Comunidade em Destaque. Boa tarde, Diego Salles. Boa tarde, Rony. A base musical, Diego, mantém todas essas músicas. Nós vamos fazer uma abertura muito rápida, porque nós já estamos com ele aqui nos estúdios, nos luxuosos estúdios da TV Votorantim. Ele que é o promotor de justiça, braço de ferro do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é querido por toda a comunidade, respeitado pelas autoridades, pelas lideranças e temido por aqueles que são os fora da lei, não é verdade? Já está presente no nosso estúdio, ele com toda a sua equipe, que não é pequena não, o famosíssimo doutor Wellington Veloso, promotor braço de ferro. Eu vou convidá-lo, vamos fazer aquela pegada, Rony? Não mostra ainda. Vamos convidá-lo para entrar, vir me cumprimentar aqui, ele vai se sentar. Agora sim, doutor Wellington, uma salva de palmas, Diego Salles, para recebermos nos estúdios da TV Votorantim, no programa Comunidade em Destaque, o promotor de justiça, doutor Wellington Veloso. Boa tarde. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem, prazer estar aqui novamente. Obrigado, doutor. Sente-se, por favor. Também já está presente nos nossos estúdios um dos grandes artistas da televisão brasileira, o Maza. Uma salva de palmas para o Maza. Ele que vai falar do nosso grande jornal, o jornal A Gazeta, que dá espaço para a gente, evidentemente, né? E outros eventos que vão acontecer daqui a pouquinho. Maza, fique aí à vontade, que já vou fazer uma participação com você. Eu estive com o sargento PM há 2 semanas atrás no Fórum de Votorantim, fazendo uma visita ao Ministério Público, uma visita de imprensa, e daí nós agendamos com o Dr. Wellington, que é sempre muito gentil em atender a todos os cidadãos, a todas as pessoas, nosso amigo, fala com a gente sem nenhum pudor no telefone celular, seja a hora que for. A gente precisa falar com ele, doutor, tem um programa no rádio, na TV, etc e tal, e ele sempre está disposto e bem-humorado, não obstante o poder que tem nas mãos. Mas poder é isso, né, gente? Eu vivo falando aqui na televisão que poder é aquilo que Jesus Cristo realmente passou pra gente, aquela mensagem que ele passou. A humildade, né? A humildade da pessoa, a intelectualidade, a cultura, a sabedoria dos homens que fazem este país acontecer de fato. Isto sim significa poder. Músicas, Diego. Vai. Na rádio, vai. Salles, muito boa tarde, Diego. Voltando às câmeras aqui, o nosso grande cinegrafista, o Rony. Alô, boa tarde, Rony. Muito obrigado, Rony. Vai. Atendendo você no telefone, Joelma. Alô, Joelma, boa tarde. Opa. Gostoso que lembrar, matar saudades. Melhores discotecas dos anos 80. Você gosta, né? Alô, vovó. Dona Nair Maria, boa tarde. Quero mandar um grande abraço, um forte abraço aqui comigo, Diego. Um forte abraço para Daniela Prete, que comemorou o aniversário esta semana também. Daniela Prete, filha do delegado de polícia, delegadão de polícia, isso a gente pode falar mesmo, né? Inclusive amigo do Dr. Wellington, o Dr. José Olímpio Prete, proprietário lá do Grupo Única. Alô, Fernando Prete, boa tarde. Alô, Daniela Prete, muito boa tarde. Esse pessoal todo aí muito bacana. E a Daniela que fez aniversário essa semana e comemorou lá no Boi da Brasa. Foi muito chique, né? Tava lá, doutor? Encontrou o pessoal muito bem. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Santiago Modas, que veste Nilson Alberto, lá o nosso Fernando Santiago, boa tarde.
Santiago Modas, ali na rua 2º Lopes Carmona, número 17, no centro de Votorantim. Telefone da Santiago Modas, 30 23 10 20. Pessoal do restaurante Terraço, comida e restaurante Terraço, refeições para empresas e eventos, café da manhã, almoço e jantar. Restaurante Terraço, na rua João Walter, 29, no centro de Votorantim. Doceria Favo de Mel, que vai sortear para você um bolo maravilhoso hoje. A Padaria Central, que vai sortear para você uma pizza sensacional, para você escolher lá. A partir de hoje, Padaria Central do nosso amigo Alessandro, do senhor Alberto, que está aqui na Avenida Tiradentes, número 55. E o telefone da Padaria Central, 3243-4977. Pessoal da Doceria Favo de Mel do Bolo e o Sidoca, lá do Bar da Leila, que vai receber o Edu amanhã para uma grande festa, um grande show que vai acontecer amanhã, a partir das 7 horas da noite. Mas daqui a pouco eu vou fazer a divulgação para você, porque eu vou estar lá no palco fazendo a apresentação do show. E a drogaria Farmaluz, do nosso amigo Roberto, da drogaria Farmaluz. Bem, gente, no ano passado nós discutimos com o Ministério Público, ele que estava no GAECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, a PEC 137, a PEC 37, que discutia sobre a questão de tirar do Ministério Público poder de investigação, de colarinho branco, alguma coisa desse tipo assim, etc. e tal. E coincidiu com as grandes manifestações do país que, enfim, pressionaram o Congresso e acabaram derrubando esta aberração, esse absurdo, não é? Porque o Ministério Público, nós brasileiros, consideramos como uma das últimas instituições que a gente mais respeita nesse país, porque o negócio está muito bagunçado, a coisa está brava e nós temos esperança em algumas lideranças para a gente poder consertar este país. E a gente só vai conseguir consertá-lo a partir, evidentemente, da educação, né? Da educação e de um conjunto de regras jurídicas que possam ser efetivamente materializadas, cumpridas e etc, etc. Nós convidamos o Dr. Wellington para discutir menoridade penal. Você é a favor ou é contra baixar aí para 16 anos aqui no Brasil a questão da punição para os menores? Ele deve ser preso mais cedo, mais tarde? Qual é o seu pensamento? O brasileiro está pronto para um plebiscito, dar lá uma opinião e o Congresso votar segundo a intenção dos brasileiros, se o menor deve ser preso ou não deve ser preso? E o promotor de justiça? E o Ministério Público? E o governo? Devemos ou não ser a favor ou contra a menoridade penal? Tem algumas opiniões para você, alguns dados. A presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Miriam dos Santos, afirma que não se pode atribuir aos jovens o aumento da criminalidade. Ela informa que, segundo dados do Ministério da Justiça, menos de 10% dos crimes são cometidos por jovens de 12 a 18 anos. Ressalta ainda que a lei prevê punições maiores para crimes graves, como semiliberdade ou liberdade assistida. Para o deputado André Moura, PSC, Sergipe, a lei é insuficiente, já que os nossos menores cometem crimes bárbaros, confiantes na impunidade. Tem uma opinião... Perdão, gente, ó, se liga o ar-condicionado e começa a tosse, mas pode deixar lá um pouquinho. Faça o favor, Rony. Tem uma opinião de um cidadão aqui que nós escolhemos pela internet e você pode ligar a partir de agora para faturar seus prêmios e também dar a sua opinião ou entrar no ar aí com o promotor se você quiser. Um cidadão aqui. É engraçado a forma como a coisa funciona neste país. Enquanto os senhores ministros, senadores e deputados não conseguem chegar a um consenso, as pessoas vão morrendo aos montes. Milhares de pessoas são exterminadas, sejam maiores ou menores. A ordem dos fatores não alteram o produto. Já passou da hora dos políticos deste país acordarem, pois a paciência do povo está como uma panela de pressão. Quando estourar, vai ser feijão para todo lado, que nem foi no corredor agora há pouco ali, né, Rony? A maioridade penal é discutida desde a década de 70 no Brasil. Mais alguns dados para subsidiar aqui a discussão com o promotor de justiça. O plebiscito poderá delegar à sociedade
Como a ela é delegado o poder de eleger seus governantes, o poder de decidir sobre a maioridade penal. E aí nós temos alguns dados que já eu entro nos detalhes, qual é a idade para a punição penal na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha e etc. Menores abandonados do Padre Zezinho, para a gente lembrar um pouco a década de 90, quando foi instituída no Brasil a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diego. Eu quero ouvir, Diego. Diego, oi. Estamos aqui no programa Comunidade em Destaque. Boa tarde. Menores abandonados do Padre Zezinho, por favor, um trecho dessa música para a gente mexer com as lideranças da cidade de Votorantim. Todo o pessoal que está aí acompanhando a gente, muito boa tarde. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, pessoal aí da Prefeitura Municipal. Alô, boa tarde. Vai, Diego. Não vai? Bom, deixe-me sentar aqui. Cadê o Rony? Eu preciso me sentar, então vamos começar essa discussão, doutor. Opa! Ao vivo é assim, né? Vamos lá. Doutor Wellington, mais uma vez, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui para discutir esse tema. Doutor, eu quero agradecer ao senhor que esteve na Rádio Nova Tropical no sábado com o Sargento Reis no nosso programa. Eu não pude estar com o senhor lá para discutir a PEC 57. O que é a PEC 57, doutor Wellington, agora? Bem, esse dado sobre a idade de imputabilidade penal, ele vem sendo discutido já, como você mesmo disse, já há muito tempo no Brasil. E até hoje não se estabeleceu um consenso em torno desse tema. E toda vez que há uma notícia de envolvimento de menores em crimes graves, esse assunto volta a ser debatido. Volta a ser debatido. A verdade é que o Brasil fez uma opção política, né, pelo estabelecimento da maioridade penal no patamar de 18 anos. Está na Constituição Federal, está no ECA, está no Código Penal. E o que se pretende com essa PEC é exatamente rever isso. E isso desperta debates acalorados, apaixonados no Brasil inteiro. Mas eu, particularmente, Nilson, considerando a realidade do sistema carcerário brasileiro e a absoluta incompetência do governo brasileiro, do Estado brasileiro como um todo, Estado que eu digo, estou envolvendo o governo federal e governos estaduais, a absoluta incompetência do Estado brasileiro no trato da questão carcerária, eu acho que reduzir a minoridade penal seria absolutamente equivocado. Basta ver, nós temos hoje no Brasil um número de mandados de prisão em aberto, ou seja, para cumprir, que é muito maior do que o número de vagas que existem no sistema carcerário brasileiro. Isso significa que, se de repente fossem cumpridos todos esses mandados, não haveria onde colocar ninguém. E aí a gente começa a verificar que, na execução da pena do indivíduo que é maior, foi preso, foi condenado, existe, além da progressão do regime, que faz com que ele fique preso muito pouco tempo, existe, todo final de ano, a emissão do chamado decreto de indulto natalino, que a gente chama de insulto natalino, que vem e perdoa, se não toda, boa parte da pena daquele indivíduo
que foi processado e condenado. Veja, quando uma sentença penal condenatória se torna definitiva, transitou em julgado, não cabe mais recurso, a sociedade tem o direito de ver aquela pena executada. É um título executivo que a sociedade tem em mãos contra aquele indivíduo que infringiu a regra da sociedade, da convivência em sociedade. E vem o Estado, porque não tem competência para fazer a execução da pena do indivíduo maior, e perdoa essa pena, independentemente das consequências maléficas de incentivo à criminalidade que isso venha a ter. Então, se o Estado brasileiro não tem competência para executar a pena de um indivíduo maior, se o Estado brasileiro não tem vaga para cumprir os mandados de prisão de indivíduos maiores que estão em aberto, como é que nós vamos reduzir a idade da minoridade penal para agravar ainda mais essa situação que é caótica? Uma parte, doutor promotor, a redução da minoridade penal seria uma atitude de desespero para consertar uma situação que está degradante no país? Deixar bem claro o seguinte: de um lado, eu sou contrário a essa redução por conta dessa situação, que nós não temos um Estado que tenha competência para tratar a questão carcerária do maior. Se misturar com o menor, vai acabar acontecendo o pior. Mas isso não significa que essa situação da atual política, né, de enfrentamento do ato infracional praticado por menor não tem que ser revista. Porque o ECA tem uma situação que ele tem que ser observado quando ele prevê medidas para o menor carente, que está em situação de risco, e quando ele prevê medidas para o menor infrator, que ele se envolve com a criminalidade. A parte do ECA que cuida do menor carente, que precisa de assistência médica, que precisa de acesso à saúde, que precisa de acesso a transporte, é uma parte que funciona muito bem. Porque o ECA prevê instrumentos que o Ministério Público pode usar em defesa dos interesses de menores carentes que precisam, por exemplo, de uma cirurgia de emergência, de um tratamento médico requintado. Basta lembrar agora o caso da menina Sofia, que está lá nos Estados Unidos, graças a uma ação do doutor Navarro, com base nos dispositivos do ECA e da Constituição, que garantiram o acesso dela a esse serviço de saúde. Mas a parte, Nilson, que cuida das medidas previstas para o menor infrator, essa parte é um fracasso fenomenal. O ECA não funcionou no que respeita à prevenção de atos infracionais, porque ele não pune efetivamente o autor do ato infracional. E quando ele não pune o autor do ato infracional, o que ele permite? Ele permite que quadrilhas tragam esses menores para elas e passem a utilizar esses menores como mão de obra do crime organizado. Porque sabem que o risco de acontecer de privação de liberdade é pequeno. E mesmo quando ele se envolve num ato mais sério e que vem, inclusive, a ser detido e é encaminhado à Fundação Casa, ele não é tratado como alguém que vai cumprir uma pena. Ele está submetido a uma medida socioeducativa que tem uma duração máxima de 3 anos. Então, por pior que seja o ato cometido, ele não vai ficar além de 3 anos internado jamais. A não ser quando, por exemplo, no caso do Champinha, né, que matou aquele casal de namorados ali na região, acho que de Embu das Artes, em Embu-Guaçu. Na época ele era menor, foi internado, e quando estava prestes a vencer a internação dele, uma iniciativa do Ministério Público demonstrou pericialmente que esse indivíduo é um sociopata. Ele não poderia retornar ao convívio social, porque ele iria expor a uma situação de risco sério, concreto, a comunidade, a sociedade onde ele iria viver. Por conta disso, ele sofreu um processo de interdição e continua interditado até hoje. Mas isso foi com base na legislação civil, né? E não no ECA.
E não é. Então, o que eu defendo é isso. Eu sou contra essa ideia simplista de redução da minoridade penal, mas defendo uma profunda revisão no critério de enfrentamento da delinquência juvenil. Não é possível que a sociedade brasileira permaneça à mercê desses infratores, sem que as pessoas que têm atribuição para rever isso se movam, né? As nossas autoridades governamentais na esfera do governo federal permanecem deitadas em berço esplêndido, observando tudo de longe, na realidade refrigerada e confortável de seus gabinetes, longe da crueza e dureza das ruas, né? Principalmente da crueza e da dureza que alcançam as classes menos favorecidas da população e que sofrem muitas vezes na pele essas consequências, ou na maioria das vezes essas consequências, e parece que nada os desperta para essa realidade. Nada, por pior que aconteça envolvendo um menor, nada os desperta para essa realidade. Não faz muito tempo, desculpe, só para encerrar essa linha de argumentação, não faz muito tempo, ali em São Paulo, uma família de bolivianos teve um menino, uma criança, um filho de colo assassinado, uma atitude cruel, desumana, sem a menor justificativa, né? Nós acompanhamos. Lembra desse episódio. E esse foi outro episódio que voltou a acender o debate, né, da redução da minoridade, mas não se move uma palha. Não se move uma palha por quem tem essa atribuição para mudar esse estado de coisa. Pois não. Nós estamos conversando com o digníssimo promotor de justiça, Dr. Wellington Veloso, ele que até recentemente comandou aí o GAECO, Grupo de Repressão, obrigado Maza, Grupo de Repressão ao Crime Organizado de Sorocaba e região, e ele retornou às suas atividades, que bom, né? No Fórum de Votorantim. Portanto, estamos conversando com o doutor Wellington Veloso sobre a PEC 57, proposta de emenda constitucional que está discutindo a questão da minoridade penal, que está deixando o brasileiro em polvorosa, mas também que não se mexe da cadeira para resolver situações tão importantes de qualidade de vida. Eu estou recebendo já aqui uma tonelada de ligações e você, muito obrigado, pode continuar a ligar, 3247-1010 é o nosso telefone. Eu vou combinar com a produção aqui uma coisinha e já vou ler o nome de todo mundo que está ligando para a gente, tem bastante gente importante aqui, inclusive todos vocês, muito importantes, muito obrigado, senão nós não estaríamos aqui e estamos aqui por vocês. Diego Salles, bota de fundo, mas que eu possa ouvir, por favor, porque eu preciso criar uma situação aqui com o doutor promotor, a música do Padre Zezinho, Menores Abandonados. Isso, Diego Salles. Aí, garoto. Vamos prestar atenção um pouquinho nessa letra. Dizem que este país é feliz porque o povo ainda canta nas ruas. Dizem que nossa nação não vai mal porque o povo ainda faz carnaval. E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar não partilham da mesma visão, a tristeza no seu coração. Menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Para a gente ir refletindo com o doutor promotor, que são oportunidades raras da gente aqui. Na década de 80 para 90, as pastorais do menor, com todas as forças do país, discutiram, desenharam, elaboraram e o Congresso Nacional aprovou, e na época o presidente Fernando Collor, de susto, aprovou a Lei 8.069, que o senhor acabou de citar, que é o ECA, o Estatuto da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisava-se criar esse estatuto para nós garantirmos os mínimos direitos à sobrevivência, como o direito à saúde, que o doutor promotor Wellington acabou de citar, o direito à moradia, direito ao esporte, direito ao lazer, direito à educação, sobretudo.
Uma lei, doutor Wellington, que quando foi materializada, e o senhor esteve conosco, entre outros promotores de justiça, quando lutamos para materializar esses programas nos municípios, que os brasileiros passaram a dizer que era uma lei para a Suíça, dada a perfeição, a suntuosidade desta lei, que não era uma lei para ser aplicada no Brasil, entretanto, para